Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, na aula passada eu te ensinei a criar uma secret guardando os dados seguros de uma aplicação. E nessa aula de hoje eu vou dar continuidade, só que criando outro objeto semelhante à secret, que é o nosso config map. O config map ele é um objeto que ele guarda as informações em texto puro. Ele é usado quando você precisa aplicar uma configuração diferente a um recurso. Imagine precisar configurar uma aplicação e você ter que criar uma nova imagem. Não é necessário. Se eu pegar o Nginx e tiver que alterar alguma configuração dentro da aplicação usando lá o nginx.conf, eu poderia subir essa configuração dentro de um config map e fazer a substituição dele. Então qualquer aplicação que dependa, que tenha um arquivo de env, que tenha um arquivo que precisa ser manipulado em tempo de execução, você pode ter uma imagem base e fazer a substituição no momento em que o container estiver subindo. Tá? Então o que eu vou fazer é exatamente isso, eu vou subir um Nginx e eu quero substituir aquela página index dele por uma página personalizada, e aí então minha aplicação ela passa então agora a ser acessada baseada nesse config map. Vamos lá ao terminal? Aproveitando, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, e se você estiver curtindo essa série de vídeos, deixa o seu like, tá? Que ele é bem importante para nós. Vá nos comentários e diga algo aí sobre os vídeos, né? Nos informe, o áudio tá bom e tal. Coloque algum comentário se você estiver gostando das aulas dessa série. Eu estou fazendo um treinamento bem completo aqui com vocês, né? Passo a passo, tentando te passar da melhor forma possível. Então, me ajuda nessa aí, né? Eu quero chegar até os 1000 inscritos aí, passar dos 1000 inscritos, mas até chegarmos lá eu preciso muito da sua ajuda para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas, beleza? Vamos lá então? Olha só, teve uma aula que nós montamos uma aplicação chamado de MyDeploy. Eu vou utilizar essa mesma aplicação do MyDeploy, vou fazer uma cópia dela, tá? Mas antes de fazer isso, eu vou primeiro criar o meu config map com as informações. Eu pedi aqui para o ChatGPT gerar para mim um arquivo index, tá? O index.html, bem simples, beleza? Ó, um arquivo apenas com alguns dados. Aqui embaixo ele vai criar, né, um painelzinho onde vai aparecer um ícone, vai aparecer aqui também uma caixinha de texto, uma caixinha de password e um botão de submit. Só isso. Então é esse arquivo index que eu quero carregar nas minhas configurações. Para isso eu vou utilizar o objeto do tipo config map. Vamos criar então, ó, kubectl create config map. Eu vou guardar então eu vou dar um nome para ele, config map aqui eu vou chamar de myIndex. O config map ele não tem aqueles modos genérico, opção de TLS, porque ele é só para guardar arquivos em modo texto. Então aqui eu vou pedir para ele, ó, pegar como from file, então eu quero guardar um arquivo dentro do meu config map. Ele vai criar uma chave chamada index.html e o conteúdo dessa chave é exatamente o conteúdo do arquivo index.html que eu acabei de mostrar para vocês ali. Tá? Então eu vou criar esse config map e agora eu vou subir uma aplicação e vou pedir para que ele pegue esse config map e carregue dentro do meu deployment. Um detalhe bem importante, na hora que eu montei a secret na aula passada, eu montei ela como uma variável. Esse meu config map eu vou montar como um volume. Na prática, tanto o config map como a secret pode ser montada como volume ou eu posso montar como variável. Neste exemplo eu não posso subir como uma variável porque realmente o arquivo não é uma variável. O arquivo ele é um arquivo existente dentro lá da minha imagem, dentro da minha aplicação. Então eu preciso subir como arquivo. Por isso que eu vou montar como volume. Tá bom? Vai ter situações em que a secret vai ser montada como volume. Nós vamos chegar a exemplo semelhante a esse em algum momento aí do nosso treinamento. Ok? Bom, eu vou então pegar aqui, vou criar uma cópia cp deploy. Eu vou pegar o meu deploy e vou chamar ele aqui de myapp. Tá? Vou criar então essa aplicação. Vamos editar agora esse meu myapp. Eu não vou nem mudar o nome, vou deixar como MyDeploy mesmo, não tem problema. O container vai se chamar myapp. Só que agora eu tenho que exatamente criar aqui um objeto do tipo volumes. Tá? Eu vou criar um volume. Esse volume ele precisa ter um nome. Eu tenho que dar nome para o meu volume. Eu vou chamar de myVolume. Poderia ser qualquer nome porque eu estou dando nome para o objeto que eu estou criando. Esse objeto, eu vou utilizar ele para fazer a referência a um config map. Então, vamos passar aqui, ó, config map. E qual o nome do meu config map? Agora, eu não estou criando o objeto já existe, o config map. Então, eu vou apenas passar o nome do config map que nós criamos. Eu chamei ele de myIndex.
que foi exatamente a etapa anterior que a gente fez, né? Criou um volume. Agora, esse volume, dentro do meu container, aqui no mesmo alinhamento, ó, dentro do meu container, eu preciso informar para ele aonde esse container vai enxergar esse volume. Tá? Então, ou seja, os dados que estão dentro do meu config map, eles devem ser carregados dentro desse meu container. Para isso, nós vamos criar aqui um volume mounts. Tá? Eu vou criar a montagem do meu volume. Para criar um volume mounts, eu dependo de um volume. O volume eu já criei ali embaixo. Então, agora eu vou fazer referência a esse volume. Como eu posso ter mais de um volume, então eu vou dar nome para ele. Ó, name. E aí, qual o nome que eu dei para o meu volume? Eu chamei ele de myVolume, foi esse nome que eu declarei nele. Então, é esse volume que eu vou chamar dentro do meu container. Dentro do meu container também, eu preciso informar para ele qual o local, qual é o caminho, qual o path que ele deve acessar esse conteúdo. Então, eu quero que ele monte dentro do chamado document root, que é onde o Nginx vai buscar aquela página index.html. Então, eu vou criar para isso aqui um mount path, e aí vou passar o /usr share Nginx HTML. Esse é o diretório que o Nginx, por padrão, utiliza. Está lá dentro do arquivo default.conf na pasta do Nginx. Lá ele indica que esse é o documento root. Então, é lá que eu tenho que montar. Eu vou adicionar uma outra linha aqui, que é o read only, indicando que eu quero que ele faça esse ponto de montagem como somente leitura. Tá? Não faz sentido eu editar o conteúdo do index que está lá dentro desse diretório, porque esse index está dentro de uma secret, tá? E a secret foi criada fora do container, ele foi criado dentro do cluster, então eu teria que editar ele também dentro do meu cluster. Então, com essas linhas eu já consigo criar minha aplicação e ter essa página personalizada. Vamos verificar se isso acontece. Ó. Eu vou criar aqui então, ó, kubectl create, ou poderia ser o apply, tanto faz, né? O myapp.yaml. Vamos criar nossa aplicação, kubectl get pods. Ele está criando aqui as minhas 3 réplicas, exatamente o que está lá dentro do meu container, né? Vamos aguardar aqui até que ele crie as nossas aplicações. Bom, agora minhas aplicações estão rodando. O próximo passo agora, então, é acessarmos para verificar se realmente ele criou essa página, né? Vamos dar um Ctrl C. Eu vou entrar em algum desses containers aqui, tá? Então, ó, TI, pods, my-deploy. Vamos entrar dentro de qualquer um deles aqui. --bash. Se eu entrar dentro do diretório usr, share, nginx, html, lá dentro eu tenho um arquivo index. E se eu der um cat nele, eu tenho exatamente o conteúdo lá do meu arquivo. Então ele carregou. Vamos ver se ele consegue acessar isso. Eu vou sair aqui do container. Eu vou utilizar aqui a criação do serviço. Nós criamos um arquivo chamado service na nossa 5ª aula, se eu não me engano, né? Mas está aí na nossa playlist aí. Então até aqui ficou. Deixa eu entrar dentro do arquivo, porque o cat ficou meio bagunçado ali, né? Ó, nós temos esse serviço que vai abrir a porta 8080, né, do tipo cluster IP. Vamos criar então esse objeto, ó, kubectl create-f service. Então agora ele criou um serviço. Vamos verificar se ele criou o nosso serviço. Ó, kubectl get service. Ele criou então ó, o nosso serviço, ok? Esse serviço ele tem que estar apontando para o meu container, né? Então vamos ver aqui o container, ó, pods-o wide. Ó, eu tenho 3 containers, né, rodando a minha aplicação. Se eu rodar um kubectl get endpoints, nós já vimos isso em aulas anteriores, tá? Não é nada novo aqui. Então, ó, observe que ele está apontando exatamente para os 3 containers aqui de cima, os 3 IPs. Então significa que quando eu acessar o serviço me encaminha para essas aplicações. Vamos fazer um teste tentando acessar o serviço. Existe um comando aqui ó, que eu posso utilizar, o kubeproxy, para poder ter acesso à minha aplicação. Eu vou utilizar aqui então um port forward, ok? Ó, port forward, svc my-deploy. Eu vou carregar então ele na porta 8080, isso significa que no localhost ele vai abrir a porta 8080. E quando eu acessar, ele encaminha para a porta 8080 do meu serviço. Tá? Qual serviço? Esse daqui, ó, o my-deploy. Bacana? Então vamos dar Enter. Ele para aqui na tela, tá? Eu vou deixar aberto aqui, não posso cancelar agora, porque ele criou esse forward. Pode ver que ele pegou ó, o localhost,
né, apontando para a porta 8080 e ele vai direcionar lá para o serviço, né, para o serviço na porta 8080, porém o meu container está escutando na porta 80. Vamos acessar aqui então o localhost 8080. Bacana? Eu ainda não tenho o serviço do Ingress, então essa é a forma que a gente tem de fazer o teste. Tá aí, ó, aquela páginazinha que eu falei, ó, tem um inbox aqui para digitar um nome, o inbox para digitar uma senha, esse aqui ele pega um nome e esse aqui ele vai digitar um password, né? Tá? Não tem nenhuma função ainda, se eu clicar aqui não vai acontecer nada, é só realmente para que a gente veja um index personalizado no lugar daquela página de teste do Nginx. Eu apenas substituí o arquivo index. Ok? Então, esse foi, e ele está carregando toda essa informação a partir de um config map. É o config map que tem meu arquivo index. Eu poderia editar aqui o meu config map, alterando a página, colocando outra página, ou dentro desse diretório que eu configurei, ou dentro desse config map, eu poderia ter todos os arquivos que mantém ali a minha aplicação, né? O que a minha aplicação depende para poder funcionar, tá? Então lá dentro eu colocaria todas as configurações. Eu não precisei criar uma nova imagem do Nginx com esse arquivo index. Eu simplesmente peguei a imagem do Nginx padrão e substituí o meu arquivo index. Bom, pessoal, esse foi o nosso config map, tá? Ele é uma continuação ali do estudo sobre a secret, né? Como manipular os deployments em tempo de execução. Você pode utilizar ele para configurações personalizadas, ou ainda você pode utilizar ele para guardar dados que você quer ter acesso dentro do seu container, tá? Informações que você precisa ter dentro do container. Assim como a secret e o config map são esses dois objetos que são integrados diretamente dentro do meu deployment. Ok? Bom, nós não esgotamos o conteúdo, ainda tem muito mais informações sobre secret e config map que podemos utilizar, formas diferentes, e isso nós vamos ver no decorrer do nosso treinamento, ok? Bom, na próxima aula eu vou mostrar para vocês até que ponto nós já chegamos do nosso treinamento. Você vai ser capaz de criar no próximo vídeo. Então, se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para você saber quando esse vídeo vai ser lançado, tá? Ou então ele já está aí na playlist se você estiver vendo no futuro. Mas ele vai permitir que você já veja a que nível nós já estamos. Com todo o conhecimento que nós aplicamos até agora, eu vou criar uma aplicação que vai se conectar com o banco de dados e permitir que você visualize ela na web, assim como a gente fez aqui com o Port Forward. Ok? Te aguardo. Até lá.